Olha, foi uma experiência única, porque eu vim da Caetano de Campos, que era escola pública, e tive o privilégio de entrar na USP, né? E fui aluna de grandes mestres. Fernando Henrique Cardoso, Ruth Cardoso, professor Schaden, enfim. E o Oliveiros, que hoje está até hoje aí escrevendo nos jornais, ele entrou um dia na sala e disse assim: o que é que vocês estão fazendo pelo país? A revolução está estourando lá fora. Eu sou da turma de 64. Foi o Florestan Fernandes que fez, ou foi o Paraninho, enfim. Então, é um período que trouxe uma bagagem, uma experiência indescritível. Então, a minha paixão pela USP começa aí. E depois continuou como professora. Então, essa é uma vivência que é única e que traz grandes momentos, grandes recordações de um Brasil muito diferente do de hoje. No curso normal eu tive excelentes professores, porque foi Caetano de Campos, em sociologia, psicologia, e eu sou de uma família de médicos e engenheiros. Quando eu escolhi ciências sociais, meu pai teve uma grande decepção. Ele falou: mas você vai fazer filosofia, jogo de palavra, você precisa de uma coisa, por que não pega a ciência? Meu tio médico pega a biologia. Então eu desviei, eu sou ovelhinha negra da família, porque depois os outros continuaram no campo da engenharia ou medicina. Eu sempre tive atração por isso e eu acho que foi pela minha ligação também com a França. Porque naquela época a gente bebia das fontes Sartre, os grandes filósofos, e tive uma prima que me influenciou muito também, porque ela vibrava com as ciências sociais, ela fez letras grego e ciências sociais. E nós éramos muito amigas, depois ela saiu do Brasil, foi morar no Uruguai, a amizade, lógico, continuou, mas isso me permitiu descobrir um mundo da comunicação, dos valores humanos, das emoções, que eu tinha quase certeza que não ia encontrar com tanta intensidade no campo da medicina, da matemática, da física. Então, foi uma inclinação e até hoje eu não me arrependo de ter feito, porque eu fiz formação Ciências Sociais e pós-graduação Psicologia. Então eu consegui unir essas duas ciências de uma maneira que eu sinto harmoniosa. Em Paris, no Café de Flore. E os garçons dizem assim: mas o Sartre e a Simone acabaram de sair. É indescritível você poder compartilhar um mundo de intelectuais. Ele veio depois para o Brasil, ele foi recebido aqui. Naquela época eu não tive contato, porque ele esteve visitando a USP. E depois, logo depois ele partiu. Mas em termos de vivência, são coisas que só acho que a faculdade de filosofia da época, que eu comecei na Maria Antônia, depois algumas disciplinas começaram aqui. Então, é uma experiência única e que isso moldou a minha maneira depois de ser como professora aqui da ECA. Eu comecei a estudar piano como toda menina bem prendada, que devia completar a educação estudando piano. Mas depois os estudos, a atividade, a escola exigia muito, não era tão dedicada. Eu gostava, mas não tanto do estudo, eu gostava de tocar. E minha mãe também tocava. Depois que eu entrei para a faculdade, me afastei muito. E na pós-graduação, quando eu comecei a fazer o estudo sobre a Guiomar Novaes, ouvi, que eu acho que é uma experiência que eu recomendo para todo brasileiro. Põe um disco da Guiomar Novaes e escute. Vocês vão ter a sensação que um grande crítico, na época nos Estados Unidos, deu para o sobrinho dele. O sobrinho dele estava na casa dele, ele era um grande maestro, e disse: olha, hoje eu vou reger um concerto e é uma pianista brasileira. Eu vou dar 2 ingressos para você assistir, só que tem um perigo. Você vai assistir esse concerto e você vai ficar viciado. Nunca mais você vai querer ouvir outro pianista. Então, depois que você ouve Guiomar Novaes, não dá para voltar para o piano, porque ela era completa.
Então eu tive sim como formação, vivi com um maestro durante anos, então o mundo da música sempre fez parte da minha vida. A vinda para a ECA foi que, depois da minha experiência na França, que participação de mulheres brasileiras em Paris, a participação das feministas estava no auge, efervescendo a década de 70 então, e fazendo cursos na França também, que eu fiz a Sorbonne. Quando eu voltei, eu tinha amigos da área de teatro, por exemplo, o Timoshenko Web, que foi um professor aqui muito querido, e um dia brincando ele disse assim: Estela, está aberto lá o concurso, por que você não presta? Porque a gente trocava muitas ideias, eu ia muito ao teatro com ele, eu contava das minhas experiências em Paris, por exemplo. Eu falei assim, o apelido dele era Timon, eu fui ver o Nureyev, eu fiquei extasiada, porque era o Palais de Congrès, um palácio imenso. E o público aplaudiu de pé durante mais de 5 minutos. E nós tínhamos acabado de ver uma peça aqui, que o público bateu palma e levantou. Eu falei, eu não entendo a diferença do calor humano que diz que o brasileiro tem. Ele disse, o brasileiro é assim, pagou, o outro tem que trabalhar para ele. Porque ele tinha um pouco da mágoa do artista que não é tão reconhecido no nosso meio, e talvez até continue agora. Então, ele sugeriu, mas eu não levei, eu levei a coisa meio na brincadeira. Aí, por um acaso qualquer, acho que alguém me telefonou e eu vim aqui. Eu me inscrevi, teve uma seleção e eu fui aprovada. Passados uns dias, ele daquele jeitão dele, então você foi, não me contou nada, eu poderia ter conversado. Eu falei, não tinha nada que conversar, nada. Se eu fui e consegui, foi pela minha capacidade, eu não queria interferência nenhuma. E a partir daí, eu comecei a descobrir um outro mundo, porque a minha formação, sociologia, psicologia, e com a vivência que eu tinha tido na França, porque na França você tem a fantástica experiência de ter aqueles cineminhas maravilhosos. Eu um dia fui assistir um filme com o Humphrey Bogart e a Lauren Bacall. No dia seguinte eu fui comprar uma mala na Galeria Lafayette, ela estava lá comprando também do meu... Sabe, é um outro universo, é um outro mundo de experiências. E comecei a lecionar aqui, e só que no início me deram uma turma de comunicação também. Mas o meu coração pendia para a turma de artes, que sempre foi a minha paixão, que são os alunos de música, artes cênicas e artes plásticas. E daí eu permaneci e não consegui mais me afastar deles. Na graduação, Fundamentos da Expressão e Comunicação Humanas, porque tem a comunicação de massa, então eu trabalhava a comunicação humana. E Psicologia da Arte, que também daí eu fui aprender muita coisa, porque eu tinha a psicologia humana, meu doutorado em psicologia do adolescente, a parte mais educacional, e aqui a psicologia da arte, na graduação. E depois, na pós-graduação, um outro tipo de pesquisa de linha. Quando eu tinha aula com o professor Rui Coelho, que foi um professor maravilhoso, ele dizia assim, você que agora está lá na psicologia. E quando eu ia para a psicologia, o meu orientador, o professor Romeu, dizia assim, você que veio das ciências sociais, mas isso não... eu achava uma coisa natural, porque eu transitava, ou procurava transitar pelas duas, porque elas se complementam. Então, a psicologia social, e é o ser humano antes de mais nada, né? O Timoshenko Web, que foi um companheirão, um amigo, e era para um diálogo, sobretudo em teatro. Era fantástico assim, sair daqui falando muitas coisas de trabalho, mas entrar para assistir uma peça de teatro e ele dizia assim, agora vai acontecer isso. Eu dizia, Timó, como é que você sabe? Só pode acontecer. Ele antevia. E eu participava, às vezes ia para a casa dele, ele ficava escrevendo as peças e pedia palpite, sugestão. Você gosta disso? Não. Então, o Timó foi uma experiência fantástica. O professor Celso Lorge, que agora está afastado, está com problemas de saúde, mas que veio também da sociologia, nós éramos colegas, né, nas ciências sociais, que me marcou muito. A professora Yolanda Lulia dos Santos, que faleceu faz pouco tempo,
porque a Yolanda foi minha companheira do tempo de Caetano de Campos, quando nós íamos, ela estava um pouco mais adiantada, mas a gente, pra você ter uma ideia, pegava o bonde na Avenida Paulista, onde era a esquina da casa da Mansão Matarazzo, e que foi destruído e hoje vai ser um shopping e tal. E a professora Yolanda sempre convidava para a banca, ela estava sempre buscando a companhia, alguma tentativa de fazer alguma coisa além dos âmbitos da época e também para conversar sobre a ECA, porque a ECA sempre estava em pauta. A análise positiva e às vezes uma análise mais difícil, porque no ambiente de trabalho tem os dois lados, é inevitável, você não pode ignorar. Eu acho que é exatamente a passagem das ciências sociais com uma pausa pela psicologia, um pouquinho que veio lá da França também, que eu trouxe, e que eu pude unir aqui na ECA. A ECA, para mim, foi o coro. Eu tenho a impressão que se eu tivesse... Eu fiquei muito pouco tempo na pedagogia, não me encontrei muito bem. E na ECA eu me senti muito à vontade, sobretudo depois na pós-graduação, que foi a minha grande chance, a minha grande oportunidade que eu acho na vida. Então, o digno que merece ser citado foi a oportunidade que a ECA me deu de pegar toda aquela bagagem que eu tinha recebido, e sempre USP e um pouco França, e poder aplicar aqui e conviver com esses colegas maravilhosos. Eu fui para fazer o curso na Sorbonne em 73. Eu fui na véspera que ganhou o governo do Allende. Embarquei no dia seguinte. 68, o que eu vivenciei foi bem depois. Bom, passei períodos assim, 69, mas viagem turística, de permanecer lá, ir em Vincennes, ver as palestras dos professores e tal. Foi uma transformação significativa na França. E se bem que o sistema deles é muito diferente do nosso. O francês é muito mais disciplinado, o engajamento dele é muito mais profundo. Então, a vivência deles, em termos de 68, repercutiu durante muitos e muitos anos, né? Eu não estava lá, não presenciei, mas pude sentir a importância do movimento, que eu acho que até hoje sentem alguma coisa. Olha, foi um período difícil, de muito medo. Eu respondi processo. Então, tolheu muito da possibilidade de criação no campo da educação, porque havia um medo generalizado, um medo de você perder o emprego, um medo de você ser denunciado. E eu tive um processo por ter abordado certos assuntos, tal, mas não foi até Brasília e não teve punição maior. Mas foi muito difícil. Naquela época eu tive uma pequena experiência num colégio particular e o DOPS baixou por lá, levou duas colegas que trabalhavam lá, uma deixou um filho que depois ela não reconhecia o filho por problema de tudo. Enfim, tudo aquilo que a gente ouviu falar, eu senti um pouco em parte e refletiu durante um período. Mas depois a coisa foi diluindo e a gente voltou à maneira de trabalhar, da vivência da universidade, porque a universidade, de certa forma, pela equipe de professores, pela formação intelectual dos professores, houve como que sim uma certa proteção. Então aqui a gente ia até um determinado ponto, né? E sabia como ia. E aos poucos a coisa foi diluindo, foi voltando, digamos, ao normal.